Pode? Boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou a Natasha, diretora cultural aqui da Japan House São Paulo. Um prazer ter vocês todos aqui. A gente está hoje fazendo a palestra da Mitsuko Matsue, que é vice-presidente do The Department Project. Exposição que a gente está agora no segundo andar, que chama Japão 47 Artesãos. Convido todos para visitarem, enfim, quem não visitou ainda. É um belo panorama pelas províncias japonesas e as produções contemporâneas usando técnicas tradicionais do Japão. A gente vai hoje na palestra apresentar o conceito do Long Life Design e um pouco do trabalho do Dean Department. Obrigada. D&デパートメントの松添と申します。今日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。Muito obrigada a presença de todos os senhores aqui. 我々 D&デパートメントは D&Department começamos a partir de 2000 com este projeto Long Life Design. E hoje, então, vamos falar como temos trabalhado com atividades e de que forma nós temos trabalhado em cima desse projeto. Bom, começando, o que seria o Long Life Design? Bom, o que nós imaginamos do que é um Long Life Designs é aquilo que o tempo comprova, ou seja, que perdura pelo tempo. Design sustentáveis, ou aqueles que eles chamam de eternos, mas no nosso caso, nós utilizamos o Long Life para que ele perdure, que tenha uma duração. No D&D Department, que tipo? E no nosso D&D Department, eu vou mostrar alguns exemplares do que nós vendemos lá. Aqui vocês podem ver, é um recipiente feito de laca. Este design, então, desde que ele nasceu, nós colocamos há quanto tempo ele foi feito, para que então nós possamos mostrar o quanto tempo ele tem sido manufaturado e da mesma forma ele perdura. Aqui então nós temos um outro também que tem sido feito há muitos anos. Aqui, o número que está abaixo são quanto tempo ele como diz, produzido, manufaturado, tá? Nós temos aqui este aquecedor, depois 46 anos, nós temos que é um recipiente onde se coloca o shoyu. Nós temos aqui este estilete, 48 anos. Esta peça aqui é uma tábua de passar, 32. Esta é uma lixeira, né, que nós utilizamos numa sala, tem 63 anos. No D&D Department, então, sob a nossa visão, quais são os princípios, qual o conceito que nós levamos, então, sobre o Long Life Design? Então, é algo que pode ser consertado, reparado. Os produtos têm que ter criados com amor. Tem que haver planejamento na produção e algo que não depende de tendências e tecnologias de ponta, que possa ser ambientalmente amigável, ser um produto seguro, ser de fácil manuseio, ter um preço acessível e justo. Nos pontos de venda, né, deve haver sinceridade e honestidade no que se vende. E o formato, mas nós não nos baseamos somente no formato do que é o design, mas o mecanismo em que ele pode continuar sendo produzido como design, ou como ele pode ter como um produto, vamos dizer, perpetuar ou ter uma longa duração. Bom, em linhas gerais, né, o que é o Japão
Em 1960, nós tivemos, então, o milagre econômico japonês, acabou a guerra e tinha que se recuperar, né? E a economia estava em grande crescimento, 64 anos das Olimpíadas de Tóquio, a população crescendo, o trem-bala em grande escala, e entrando na década de 80, a produção produções em grande escala, o consumo subiu e começou então a se preocupar com a globalização, de sair para o exterior. A produção, o volume de produção no Japão começou a crescer e o Japão começou a então produzir manufaturar produtos, né, que eram de países vizinhos, e vamos dizer, no começo eram cópias. E da mesma forma que o consumo foi em grande volume, o lixo, devido a isso, também cresceu grandemente. Na década de 2000, houve, então, o estouro da bolha financeira e econômica, e, então, entrou num período de baixo crescimento, reestruturações nas empresas, e até então havia uma estabilidade no emprego, onde o emprego era vitalício, mas isso também foi por água abaixo. As ações caíram e logo depois disso, na década de 2010, houve assim questões estratégicas do país como um todo, mas começou-se incentivos de craft para colocar, vamos dizer, para dar força ao Japan Brand. E muitas revistas, então, começaram a surgir sobre os próprios japoneses, né? Entrou num boom de dizer em que os próprios japoneses começaram a observar e começaram a gostar dos produtos que eram produzidos no seu próprio país. Muitos compradores. Aqui nós temos, então, a Kinfolk. Será que tem no Brasil essa revista? É uma revista que realmente teve muito sucesso. Portland é algo que foi, como diz, ficou muito famosa no Japão. Bom, atualmente, para onde está direcionando o Japão? Assim, uma vida no interior. Hoje que os jovens estão buscando um outro jeito de viver, um estilo de vida. Ou seja, o quanto, vamos dizer, emigrar, né? E agora muitas mídias estão trabalhando com o tema de como, então, trabalhar o tema do emigrar dentro do Japão. Aqui nós temos uma foto de um casal jovem, eles eram assalariados, aqueles que às vezes voltam à sua terra natal ou procuram outro lugar. Então, buscaram uma casa, vamos dizer, tradicional, antiga, para então começar um pequeno negócio e viver tranquilamente. E eles conseguiram, então, entender que a verdadeira, né, a riqueza, a fortuna, ela não vem dos bens materiais, né? Eu acho que isso é em todo o Japão, que a felicidade está nas pequeninas coisas. Então, se você o pensamento do consumidor começou a mudar, ou seja, não comprar algo que você consome e logo joga, mas algo que você possa comprar, consumir e utilizar por um longo tempo. Então, quando nós falamos no japonês seria rashisa, ou seja, o jeito de ser, o que é típico, característico. Então, essas atividades. E quando nós falamos sobre essa questão de marca, trata-se de reviver alguns aspectos da marca. Por exemplo, esse daqui é um projeto que são 12 empresas que fazem parte. Esse projeto se chama 60 Rokumaru, em japonês, e
E trata-se desse período da década de 60, né, quando no pós-guerra se teve esse esforço dos japoneses para conseguirem criar as suas próprias coisas. Então as pessoas saíam do Japão e voltavam para propor novos produtos. Então, por exemplo, quando falava sofá, as pessoas pensavam nisso daqui que vocês estão vendo. É como se pedisse para a pessoa desenhar um sofá, a pessoa ia desenhar aquilo. Este copo também é algo clássico, este biscoito também era algo bem específico. E os fabricantes faziam, né, olharam todos esses catálogos que existiam e falavam não ver algo como algo retrô, mas algo que poderia ser de fato utilizado hoje em dia e fazer, né, dar uma repaginada neste produto. E então, assim, nós fomos desenvolvendo novas rotas de vendas e fazendo pôsteres bem visuais, criando aspectos de algo mais moderno. Então, é um projeto de desenvolvimento de um novo produto em que você tem um olhar sobre a peculiaridade, né, sobre o ponto de origem dessa empresa. Então, nós percebemos essa possibilidade. E aplicando isso, ao invés de falar sobre empresas, se a gente mudar para regiões, a gente pode ter o mesmo efeito. Então, é buscar peculiaridades das regiões para desenvolver novos produtos. Então, agora falando sobre o segundo item, quando nós fomos organizar as atividades para mostrar essa peculiaridade. Então, havia um desejo de sentir a peculiaridade do Japão, observando, né, cada uma das 47 províncias. Então, aqui é Tóquio, o distrito de Shibuya, e tem esse prédio aqui que chama Hikari, e ele, no 8º andar, nós temos o D47 Museum. Então, sempre vão ter as 47 mesas que vão mostrar as 47 províncias do Japão. Então, aqui é mais ou menos o mesmo. Cada mesa é uma província e sempre a mesma área de mesa para todas as províncias. E quando esse museu foi inaugurado, isso foi em 2014. E assim nós fomos fazendo diversos projetos ao longo desse tempo e sempre buscando o que tinha nas 47 províncias. Então, sempre tendo isso como base, a gente ia montando os nossos projetos. Por exemplo, esse daqui é o 47 Gift, que é o Ochugen, é um período do ano em que você dá presente para as pessoas, demonstrando alguma gratidão, ou alguém que te ajudou, etc. Então, são 2 momentos no ano, um no meio do ano, outro no final do ano. E quando entra nesse período, a gente sempre tem, nas lojas de departamentos, eles colocam diversos catálogos mostrando quais são os produtos, quais são os kits que existem. Então, a gente sempre fala assim, será que vocês não poderiam, o que tal mandar para a pessoa para quem você quer agradecer, um produto da sua região? Então, você tinha a possibilidade de colocar nesse kit alimentos, né, e também utensílios desta região específica. Esse daqui é um projeto que foi chamado de o Supermarket de Todo Mundo. E neste projeto, a gente viu, né, quais eram esses mercados locais que são pequenos e, além de apresentar esses mercados, a gente também organizou os produtos específicos de lá para também colocar na nossa exposição. Esse daqui foi de cervejarias das 47 províncias. Então, nós fizemos também uma apresentação, né, desses aspectos. Então, tem diversas cervejarias, né, micro cervejarias no Japão, e dentre essas cervejarias nós escolhemos uma de cada província para apresentarmos. Na verdade, existem micro cervejarias, são mais de 300 no Japão, mas quando a gente fala assim, por exemplo, tinha algumas províncias que não tinham microcervejarias. Então, nós colocamos em cima da mesa assim, essa província não tem uma microcervejaria. Então, ficou assim a nossa exposição.
E mais um dos projetos foi o Japão 47 Artesãos, que é o que a gente está mostrando aqui no andar de cima. E eu vou mostrar um vídeo para vocês. Este daqui foi de 2013. Então, tem alguns aspectos que foram mudados, alguns projetos que foram alterados. E quando nós fizemos em Tóquio, nós expomos e também fizemos a venda desses produtos. E os artesãos também vieram e conseguiram lá, em loco, né, apresentar os produtos. Então, é uma possibilidade de conversarmos com os artesãos no local e o que gostar acabar levando para casa também. Então, foram 47 artesãos que você tinha a oportunidade de conversar, de se encontrar e também, de repente, até visitar esse local. Então, você poderia até ter uma proximidade maior com essa região. Então, gostaria que esse espaço se tornasse um local que gerasse essa possibilidade. Esse daqui foi outro projeto chamado Design Busan. E nós gostaríamos até de trazer para cá esta proposta, mas nós temos diversos produtos, como vocês podem ver. E, por exemplo, lá no fundo tem uma panela de madeira. E essa daqui é uma panela, na verdade, de ferro, que há muitos anos, mais de 100 anos, está sendo produzida naquela região. Um pouquinho na frente, utilizando aquela tecnologia centenária, o que poderia ser feito hoje, né, para ser utilizado hoje. E também, com relação ao saquê que está ali atrás, hoje em dia, também os próprios jovens não conseguem tomar uma garrafa inteira. Então, acaba colocando em garrafas menores para as pessoas conseguirem consumir de uma forma melhor. Então, nós sempre colocamos 4 itens, então, multiplicado por 47. Foi super corrido. E esse daqui, juntamos, né, os men, né, as massas de macarrão japonesa das 47 províncias. E este daqui, a gente tá numa versão menor, mas lá na China também a gente está fazendo esse projeto e está sendo muito bem recebido, porque os chineses também consomem muito macarrão. Este daqui é o P2P Gift 2018. E o que esse P significa? Quer dizer Problem to Product. Então, do problema ao projeto. Então, para você solucionar um problema que está tendo naquela região, você cria um produto com essa finalidade. Então, por exemplo, ali naquele colar, existe por exemplo, os caçadores, eles estão... Está tendo um grande boom, né, de viadinhos, né, e eles, para utilizar, né, alguma parte desse animal que vai ser abatido, porque é necessário abatê-lo, porque ele está invadindo as produções agrícolas, então acaba utilizando alguma parte, né, para esse fim. Outro projeto também foi a exposição dos itens infantis, então mostrando itens que podem ajudar no desenvolvimento da criança também. Mais um projeto foi o D-Mart 47, e nós estruturamos uma loja de conveniência só com produtos específicos de cada região, e foi super corrido também. Lojas de conveniência, vamos dizer, temos todos os lugares. Então, para
conseguir trabalhar num projeto como esse, para ir trabalhando, ou seja, trazendo produtos específicos, como nós conseguiríamos fazer então? Então, dentro de um museu, uma parte, então, colocamos produtos locais como se fosse uma parte expositiva, um espaço expositivo. Sempre ao lado do D47, nós sempre temos, vamos dizer, uma parte onde se vende os produtos das 47 províncias. E sempre também ao lado há um local onde você pode experimentar. Aqui, no caso, fica em Shibuya. Então, você pode então, apreciar aqui no caso é um empanado de um peixe aqui de Nagasaki. Então você pode experimentar todos os pratos típicos de cada província e você consegue então experimentar de todas. Bom, nós fazemos um rodízio todas as vezes de mais ou menos 6 províncias por vez. Bom, dentro das 47, então, nós apresentamos o que é típico e característico, então, dessas 47 províncias. Vamos observando e o que vamos captando de todas essas viagens no Japão, o que nós percebemos é que os novos criadores, os artesãos que nós podemos falar, eles são muito mais jovens. Antes deste nosso projeto, até então só haviam, vamos dizer, aqueles artesãos assim, vamos dizer, que são pessoas famosas, reconhecidas, que são patrimônios nacionais, tesouros nacionais, mas nós conseguimos encontrar esses artesãos mais novos, usando jeans, mais casuais, e eles estavam, então, fomos buscar, então, até então nós não conseguíamos fazer. Quem fazia os produtos apenas para mostrar e ter e colecionar, e aqueles que, vamos dizer, aqueles que o faziam para que se pudesse utilizar no dia a dia. Então, ou seja, um local, criar um local, vamos dizer, nós chamamos de aqui está escrito, estação da rua, mas vamos dizer, são aquelas lojinhas, que tem assim beira de estrada, que trabalha e que apresenta o que tem na localidade. Então, o terceiro é de mostrar o que é a tipicidade, o que é a característica. Então, foi começar a formar um network de vendas. Aqui em 2000, então, demos inícios, foi o primeiro local que nós abrimos em Tóquio. E aqui, então, nós temos tanto produtos novos, usados e seminovos, mesmo daqueles produtos manufaturados já há muito tempo atrás. Então, aqui na parte de Tóquio, nós temos, então, os produtos típicos de Tóquio. Aqui é a loja em Hokkaido, que fica no extremo norte, a província, o extremo norte. E aqui, então, nós formamos uma parceria com empresários locais. Então, nós, como vamos dizer, matriz, nós damos então um apoio para que eles possam trabalhar em cima deste projeto Long Life Design, apresentando o que é manufaturado na região de Hokkaido. Aqui nós temos uma pessoa de Shizuoka que faz o tingimento, então também vendendo produtos típicos de Shikadaki, de Yamanashi, está no segundo andar deste prédio grande. Quem faz a administração deste é uma rede de transmissão, vamos dizer, uma empresa de broadcasting e transmissão. Na província de Yamanashi, eles, vamos dizer, o produto típico deles é o vinho e vendem então o vinho lá da região. Em Kyoto, nós trabalhamos junto com a Universidade de Artes e temos uma parte emprestada dentro de um templo. Temos um café dentro. Na província de Toyama,
Quem é o nosso parceiro é o governo da província. Em Kagoshima, nós trabalhamos então com uma empresa, uma loja de departamentos. Em Okinawa, trabalhamos em parceria com um arquiteto. E este é o mais novo, que fica em Saitama. Tem 3x3. Vamos dizer, é um casebre minúsculo, mas de qualquer forma eles estão aqui então buscando, né, explorando o que tem na região e vendendo os produtos locais. Nós nunca pensamos em levar este projeto além mar, mas nós tivemos uma solicitação da Coreia e levamos então isso para Seul. Então, na Coreia, nós temos então esse Long Life Design com produtos feitos no Japão, assim como produtos com o mesmo conceito, produzidos, manufaturados lá em Seul. Na China, num local chamado Hongshan, é um lugar muito, muito, muito interiorzão. Então, na época, aqui era um local assim que já, vamos dizer, era um local que ninguém utilizava. Fizemos uma reforma e se transformou num local muito bonito. E aqui, da mesma forma, nós vendemos aqueles produtos do conceito Long Life Design, que o vendemos aqui. Bom, o que nós conseguimos comprar e trazer de fora, nós fazemos. Mas aquilo que conseguimos poder aproveitar e ir no local, nessa província, a melhor coisa seria poder ir aproveitar em loco. Então, se você gosta de algo, você pode encomendar aquilo lá. Mas se você tiver um tempinho, nada como ir até aquele lugar para você sentir, né, em loco o que é estar naquela região. Em Tóquio, né, não basta simplesmente você estar em Tóquio que vai ser algo de Tóquio, né? De Okinawa também. Não é porque é de Okinawa que é de Okinawa. Então, bom, fora isso, nós temos... bom, o que eu expliquei agora foram as atividades, né, do conceito Long Life. Aqui nós, então, são alguns exemplares. Temos aqui um banco de um outro projeto que nós fizemos, então, utilizamos, vamos dizer, produtos de reuso, né, materiais. Então, nós utilizamos o banco de uma moto com aquela cadeira. Aqui nós temos um photoframe. Nas escolas do Japão, é utilizado nas escolas, desde o primário até, vamos dizer, o colégio, o ensino médio. E teve uma época em que eles mudaram, então, essa mobília escolar. E eles começaram, então, vamos dizer, a sucatear, né, este tipo de material. E aí fomos trabalhar, então, utilizando este material. É uma atividade que nós chamamos From Life, temos, então, amostras estocadas em grande quantidade de produtos têxteis. Então, para que o pessoal mais jovem pudesse saber um pouco mais sobre o que existe na sua localidade, na sua região. Então, a grande parte dos armazéns, vamos dizer, onde se estocam os tecidos, então os jovens vão lá, eles buscam, os jovens transformamos em produtos com estes produtos têxteis locais, regionais, fazendo bolsas e sacolas para que ficasse mais acessível e, vamos dizer, que chamasse um pouco mais a atenção dos jovens. Temos um projeto rewear, ou seja, revestir, ou seja, tingir roupas, né, que foram descartadas e reutilizadas. Isso aqui é de quando nós fizemos uma exibição. No Japão, por ano, nós temos mais de 1 milhão de toneladas de roupas que são descartadas e jogadas. E nem todas, apenas, acho que nem 3% é reutilizado. E dentro disso que é descartado, então, buscamos
colocamos, vamos dizer, um preto que já perdeu o seu brilho, ou projetos em que nós, vamos dizer, tingimos para que possa ser reutilizado e possa então voltar a ser utilizado. Aqui é um passo além do nosso projeto. Então, algo que o nosso cliente utiliza, ele fala, olha, eu gosto tanto disso, mas eu queria continuar usando ele. Então, nós oferecemos um serviço de trabalhar o que o consumidor já usa e depois trabalhar de uma forma para que ele possa reutilizar aquilo que ele realmente gosta. Além disso, nós começamos a fazer periodicamente alguns workshops para passar alguns ensinamentos. Por exemplo, um musical fácil de ser entendido. Mas vocês podem pensar, o que é difícil de entender no musical? Mas para explicar para as crianças, a gente tem a oportunidade de explicar para as crianças como que é esse trabalho de criar um musical, desde o livro até o momento em que ele chega no palco. Então, são alguns aspectos que normalmente as crianças não sabem como que isso funciona. Outra coisa são as orquestras. São centenas e centenas de anos que as orquestras existem, mas entender, dar oportunidade para as crianças entenderem como que essa orquestra é formada, qual a história. Outro são alguns seminários, né, de, por exemplo, assim, um caldo feito com iricô, que é um peixe seco. Aí a criança pode comparar um caldo que realmente é feito com iricô ou um caldo um pouco mais de qualidade um pouco inferior. Então, a criança tem a oportunidade de fazer essa diferenciação. Depois disso, tem tingimento de toalhas, também cerâmica, porcelana, e nós realizamos workshops tendo esses ensinamentos. Outro ponto é afiar a faca. Acho que antigamente, né, talvez a gente já tenha visto nossos avós afiando a faca na pedra de polir, mas hoje em dia já tem equipamentos para isso, então talvez as pessoas não tenham mais esse contato, mas aí nós ensinamos como que faz para afiar uma faca com a pedra. Outro ponto é o café, que nós começamos a falar desde o ponto do local de produção até uma forma de fazer um café gostoso, então nós ensinamos tudo isso. E o que nós sentimos em cada loja, enquanto trabalhamos, né, nessas lojas do DD Department, o que nós percebemos é importante e de fato para a região, né, observar, encontrar pessoas, fazer esse intercâmbio. Só que a gente precisa de informações para as pessoas terem vontade de ir até esse lugar. Então, o turismo precisa rejuvenescer nesse aspecto. Então, para você fazer com que as pessoas passem aí esse lugar, é preciso elevar a qualidade do turismo, senão não surgem novos intercâmbios. Então, agora falando sobre o quarto aspecto para evidenciar as peculiaridades, é um guia turístico que nós criamos para mostrar a peculiaridade de cada região. Atualmente, nós já lançamos 25 guias. Então, para cada província, nós temos um guia. E aí, Kyoto, Okinawa, que são regiões que são estão na moda, esses têm muito... Já tem muitos guias desses lugares, mas em lugares como, por exemplo, Chiba, a província de Chiba, as pessoas normalmente não sabem nada sobre aquele lugar. E muitas vezes não tem algumas províncias que nem têm os guias de viagem. Mas nós fazemos um guia turístico, um para cada região, um para cada província, com a mesma grossura. Não tem uma diferenciação entre províncias. Então, este daqui, eu trouxe um que é muito popular, que é um guia turístico de Tóquio, e esse daqui é o de Kyoto. E nós vamos ter também lá na biblioteca, lá embaixo, então vai ser uma oportunidade para vocês pegarem na mão e verem como que esse material é criado. E atualmente já tem 22, na verdade, guias turísticos, e a cada ano nós criamos 2. Então, a gente está indo, vai ser um projeto que vai perdurar aí pelos próximos 10 anos.
E quando nós vamos decidir, né, fazer a seleção de qual reportagem a gente vai fazer, a gente sempre procura, né, aquilo que é específico, típico da região, algo que transmita uma mensagem importante dessa região. Outro aspecto é aquilo que a pessoa dessa região mesmo está criando, algo que tem um preço acessível, que tem um design diferenciado. Então a gente sempre busca mostrar esse tipo de aspecto. E o que o editor pensa quando ele vai montar este guia? Então, ele não vai tratar de assuntos que não emocionam, né, que não transmitam essa emoção. E, na verdade, os editores, duas pessoas mais ou menos, vão para essa região e moram lá durante alguns meses. Então, as pessoas vivem lá, têm essa experiência, comem lá, conhecem as pessoas lá. E mesmo que as pessoas falem assim, não, isso daqui é super famoso aqui, se não emocionar, se o editor achar que isso não é válido, não vai para o nosso guia. E, além disso, nós também destacamos coisas que perduram no tempo, né, do ponto de vista desse long life design. Então, a gente sempre mostra aquilo que vai perdurar no tempo. Outro aspecto é que não usamos lentes especiais quando nós vamos tirar a foto. E porque normalmente, quando a gente vê esses guias turísticos, é sempre umas fotos assim super bonitas, que parecem sempre um lugar maior do que parece, etc. Mas a gente não faz isso, a gente mostra a essência do que é mesmo. E outro aspecto é que mesmo após a publicação, nós continuamos mantendo contato com as pessoas locais e de tudo o que aprendemos. Então, nós temos 6 gêneros, né, de apresentações. Por exemplo, o primeiro é sobre o lugar, né, um ponto turístico, um restaurante, ou um lugar para você tomar um chá, né, um café. Fazer compras que são específicas desse lugar. Ou então ficar em se hospedar de uma forma típica. E também as pessoas que são chaves para essa região. Por exemplo, esse daqui é a versão de Okinawa. Então, quando a gente fala nos pontos turísticos, a gente tem um lugar de música tradicional okinawana, um lugar que chama Hime. E aqui você tem uma música super tradicional de Okinawa e você pode ali ficar tomando um drink, ouvindo a música tradicional do lugar. E a maioria das pessoas que estão lá são senhores da cidade mesmo. E essa daqui é uma senhora, né, que é super famosa lá, todo mundo conhece ela. E aí quem está lá assistindo, de repente sobe no palco, participa também daquele momento. Então, eu imagino que esse tipo de coisa não existe em outro lugar a não ser Okinawa. Aí, um restaurante é o Urizum, que nós apresentamos, e é uma comida bem específica de Okinawa, e é uma experiência que você pode ter usando também, no momento que você vai comer, você também usa os utensílios que são fabricados no local. E fazer compras. Um dos lugares que a gente destaca é esse Tiger Amb. Como lá em Okinawa tem uma base norte-americana, as pessoas lá do lugar, da região, elas têm lojas de pet, que são aqueles emblemas, né, feitos geralmente de tecido. E tem diversos pets, né, de uniformes e outros que eles mesmos criam. Por exemplo, um time que vai querer fazer o uniforme e pedem para eles fazer o pet. Então, eu não sei se esse daqui é verdadeiro, mas eles vendem lá esse tipo de pet também. E também os cafés. Este daqui fica em Okinawa também. E é uma loja de chá, né, um café à beira-mar, que você pode ficar ali apreciando a vista. Então, você consegue tomar, né, um café olhando para o mar. Eu acho que, assim, tanto no Japão quanto em qualquer lugar do mundo, esse lugar é único. E, como hotel, a gente recomenda, né, no nosso guia, o Moon Beach. Então, a arquitetura de Okinawa é bem específica porque ela tem muitos tufões, então as pessoas usam muito concreto. Então, esse é um concreto bem específico lá de Okinawa.
e pessoas chaves para aquela região. Por exemplo, o Yuji Nakai, que ele não é de Okinawa, na verdade, mas ele é um diretor de cinema que é especializado em filmes que são ambientados em Okinawa. E ele tem... Quando tinha um cinema que estava para falir lá em Okinawa, o pessoal estava super triste porque eles iam perder esse espaço, mas esse diretor foi lá, comprou o lugar, remodelou e ainda está aberto. E, por fim, nós mostramos, durante os 12 meses, os festivais, quais são os atrativos da região no ano todo, e também as lembrancinhas, né, que você pode comprar, que você pode levar para quem você quiser. E, além disso, claro, a culinária local, que a gente vai também mostrando. E assim como lá em Shibuya, a gente começa a vender também o teishoku dessa região quando nós lançamos o guia dessa província. E o que nós sentimos enquanto estamos editando o D-Design Travel? Primeiro, nós entendemos, né, os atrativos do local exatamente por não morarmos lá. E o outro aspecto é um design que jamais seria criado se as pessoas não morassem lá. Então, a gente sempre mostra aquelas coisas que você fala assim, nossa, se não fosse aí, isso não existiria. Aí, as pessoas que vivem lá sempre falam assim, nossa, mas por que isso é especial? Mas é porque elas estão acostumadas. Como você está naquele ambiente, como você já está naquele dia a dia, né, da alimentação, você acaba não percebendo, mas vários aspectos específicos de Okinawa vão nascendo. Então, se você não mora lá, você consegue perceber várias outras coisas. Bom, é por isso que as pessoas deste local, então, é importante que eles consigam entender a peculiaridade, a característica da sua região. Quando nós, então, vamos fazer algo novo, então nós, pedimos que as pessoas locais, regionais, nós conversamos, os editores, né, conversam com eles, ou seja, na sua região, o que você gostaria que fosse mostrado? E então buscamos vários temas. Então aqui vocês podem ver aqui que estão em círculos, então o grupo de restaurantes, o grupo de pontos turísticos. Então, eles discutem e todos os lugares que foram colocados, todas as sugestões, né, os editores, então, vão para todos os lugares para buscar esse lugar. E aí, muitas vezes falam, olha, aquele café que eu gostava, muitas vezes as próprias pessoas do local falam assim, olha, aquele café que eu gosto muito, mas na verdade ele não tem nada de local regional. É alguém que veio de Tóquio e abriu. Então, eles redescobrem a sua localidade. Dentro do Long Life Design, ou seja, o que é ser o novo e o que é aquilo que não se torna velho ou antigo? Então, por exemplo, quando nós falamos, não uma pessoa, vamos dizer, descolada, né? São aquelas pessoas que estão, assim, do fio de cabelo até a ponta dos pés. Não é aquela pessoa. A pessoa que tem, que é descolada não é isso. Ou seja, naquela roupa básica, ele é aquela pessoa que tem o senso de trazer o que é novo para aquilo que ele já tem de básico. E manter aqueles valores que não se degradam com o tempo e que perduram. Vamos dizer, mesma coisa, né? Um namorado descolado. Não é, né, aquilo que ele está sempre atrás da moda, né? Mas eu acho que é aquele que ele mantém os seus valores, né? Ele pode até parecer meio que cabeça dura, mas que ele tem ouvidos e olhos para aquilo que é novo, para incorporar também o que é novo, né? Eu acho que seria algo ideal. Uma empresa, né, vamos dizer, descolada, é aquela empresa que ela se adapta aos seus tempos,
mas também ela incorpora, ela consegue ser flexível ao que tem de novo, né, da sua época, na sua época. Quando nós falamos assim num país, né, descolado, vamos dizer que tem estilo, mas descolado, eu acho que um país também é a mesma coisa, né? Ou seja, ele saber que há coisas que não podem ser mudadas. E aquilo que ele consiga, então, trazer de novo a partir das raízes que ele tem, da origem que tem. Ou seja, manter e proteger o novo, mas também dar um passo além, mantendo a sua identidade. Eu acho que isso, vamos dizer que quando nós trabalhamos, né, com o branding, eu acho que das empresas, é algo que nós levamos muito em conta. Bom, como um exemplo, né, em São Paulo, né, São Paulo é a cidade da três pontinhos. O que seria a peculiaridade de São Paulo, né? Vocês que moram em São Paulo, o que seria? Eu gostaria de ouvir, né, isso. Então, ou seja, o que precisa ser mudado em São Paulo para que então nós possamos evoluir em São Paulo? Eu acho que esses 3 pontinhos, né, cada um tem 3 pontinhos. Eu acho que cada um de vocês deve ter, né, uma palavra ou algo que se adeque aqui. Eu estou aqui apenas há uma semana em São Paulo e em uma semana eu não consegui captar nada. A única coisa que eu pude sentir na pele é o clima muito bom e que as pessoas parecem assim muito felizes, né? E felizes em estar morando aqui. Um pouco diferente, alegres, né? Positivas, um pouco diferente das pessoas que moram em Tóquio, né? Assim, um pouco mais, vamos dizer, no escuro. Bom, essa foi a minha apresentação de hoje. Agradeço pela atenção. Estarei aberta a perguntas. Então, se houver quem tiver alguma pergunta ou comentário, levaremos o microfone e fiquem à vontade. Fico à disposição. Boa noite, eu gostaria de saber qual a sua cidade no Japão. De onde você vem? Você escutou? Sim,ちょっと聞き取れない。Não dá para ouvir. Não veio. Ah, sim. Boa noite, eu gostaria de saber a sua cidade natal no Japão. 日本のご出身の県を教えていただけますでしょうか。はい、私は eu nasci em Tóquio e fui criada em Tóquio também. É por isso que muitas das pessoas que vêm a Tóquio, a maioria das pessoas que moram, vivem em Tóquio, né, eles vêm de alguma outra província e nos feriados eles podem voltar, né, à sua terra natal, né? Eu sempre fui a única que não tinha outro lugar para ir porque eu tinha que ficar em Tóquio, porque nasci em Tóquio. Sentia muita inveja. Mais alguma? Por favor, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Quem já esteve no Japão aqui? Pode levantar a mão? Nossa, quantos! Uau! E daqui, quem já foi à nossa loja em Shibuya? Uma pessoa, muito obrigada. Então, na próxima vez que vocês visitarem o Japão, por favor, visitem a nossa loja, venham ao 8º andar do prédio de Shibuya. 大学
大学との何か共同のプロジェクトなどを進めておりますでしょうか。その若者たちのそのモチベーションを上げるという意味で。先ほどご紹介した Sim, eu acho que eu aprendi agora que foi a nossa exposição em Kyoto. Nós temos então um trabalho em parceria com a Universidade de Kyoto. これは生徒と一緒にお店を Então, no caso, os alunos, né, da Universidade de Artes de Kyoto que ajudam, então, na gestão. E os estudantes da parte de design, que seja gráfico ou de produto, e junto com uma empresa tradicional, regional, que eles, então, trabalham na manufatura ou em projetar, em criar produtos que sejam locais. Acho que de todos os projetos que aparecem, é algo assim bastante rigoroso. A seleção é assim, um ou dois produtos de todos os projetos que realmente viram um produto final para ser vendido aqui. 一番後ろの Acho que 方お願いします。 logo aqui atrás. Boa noite. Eu gostaria de saber, a empresa de vocês Por favor, alguém pode pedir para ela falar mais alto, porque não está vindo o som aqui para a caixa, por favor? Gostaria de entender a condição da empresa de vocês. É uma empresa privada? É uma empresa com apoio do governo? Porque vocês acabam desenvolvendo um trabalho que imagino muito importante para o desenvolvimento das regiões japonesas, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso. その会社がその民間企業もしくは何か政府のD&D Department A nossa loja, né, o Department, não tem nenhum apoio do governo, é uma empresa 100% privada. E quando nós também quando nós fomos quando nós planejamos fazer o museu, a gente até falou com o Ministério de Negócios Estrangeiros, assim como aqui a Japan House, por exemplo, tem, mas eles acabaram não aceitando a nossa parceria, não entenderam muito bem o nosso projeto. Mas, na verdade, quando a gente começou a fazer os guias, na 10ª edição, as províncias começaram a falar com a gente para pedir para que fizessem, né, um guia dessa região também. Então, nós começamos a ter o apoio das prefeituras, né, das províncias, para criar esses guias. Então, nós temos o apoio de algumas prefeituras para criar a nossa revista. Oi, boa noite. Gostaria de ter uma curiosidade de Tóquio. Qual é a peça ou que você particularmente tem mais apreciação? No. E se você tem aqui no Brasil o interesse em passar esse projeto, o conteúdo desse projeto, o conceito desse projeto, para que seja implantado no Brasil. Bom, falando daquilo que eu mais gosto, né, de Tóquio, com relação à primeira pergunta, que será, né? Na verdade, quando você vai indo para leste de Tóquio, tem diversos produtores que são mais antigos, né, que vêm de muito tempo, e tem um lugar que fabrica ainda alguns potes para chá, né, que são de metal, e é uma coisa que ainda dá para usar nos dias de hoje, que vem de muito tempo, e eu gosto bastante desse produto, que é um porta-chá de metal. E com relação a parcerias aqui com o Brasil, etc.,
Eu ouvi dizer que o Brasil tem 26 estados, certo? Então, é metade, né, da quantidade de províncias do Japão, mas é 22 vezes maior que o Japão. Então, é muito grande o Brasil. E quando eu penso, né, nos 26 estados, eu imagino que deve ser um trabalho bem árduo conseguir identificar, né, todas as pessoas relacionadas, os produtos. Mas eu imagino que, a partir, né, desse nosso projeto, eu gostaria que diversos países começassem a pensar nessas possibilidades. Eu acho que seria bem interessante se os outros países também começassem a copiar, na verdade, o nosso projeto. Então, se alguém tiver aqui com vontade de colaborar, participar, quem sabe a gente pode avançar nas conversas. Tudo bem? Ninguém mais tem pergunta? Mais uma pergunta, por favor? Desculpa, eu não sei como é que eu vou fazer essa pergunta direito, mas vou tentar. Deixa eu ver se as meninas estão ouvindo. Quando eu já estive no Japão 2 vezes, né? Quando eu estive no Japão, eu conheci algumas cidades que não são comum as pessoas, os turistas visitarem, né? E nessas cidades eu vi muita riqueza local, que teria até, inclusive, muita coisa a agregar aqui para nós, no Brasil. Eu trabalho na área de moda, então vi muita coisa na área de design e na área têxtil, né? Mas que estão praticamente ficando abandonadas, por justamente não ter muito turismo, muito acesso no local. Como, por exemplo, eu posso citar a Tami, né? Eu visitei a Tami 4 vezes. Eu descobri coisas maravilhosas por lá. Eu vi que lá está crescendo um pouquinho o turismo, mas é um lugar muito abandonado. Também fui para Inkurashi, que eu vi que eles têm uma coisa muito forte também na área têxtil e coisas tanto de novas tecnologias quanto coisas muito mais antigas, mas que não chegaram aqui no Brasil. E eu não sinto facilidade, não sinto um fácil acesso. E eu gostaria de saber se tem algum tipo de projeto para, de repente, tornar isso mais acessível. プロジェクトとかは考えられていますか？逆に簡単にアクセスできないことが価値かなというふうに。 Eu acho que, na verdade, tem valor aquilo que é cada vez mais difícil de você acessar. Eu penso dessa forma. なんかやっぱり今すごくまた東京オリンピックに向けて。 Por exemplo, agora vai ter as Olimpíadas de Tóquio e realmente os turistas de fora do Brasil, de fora do Japão, perdão, vão começar a aumentar. Mas eu acho que quando você passa de um determinado nível, você acaba criando espaços apenas para esses visitantes. É um visitante chamando visitante. Então, acho que fica um pouco ruim. De fato, ter um acesso muito difícil é um problema, né? Então, muitas vezes você precisa pegar um motorista, contratar um motorista, mas o motorista não fala inglês, e aí o acesso é complicado. Só que, por outro lado, tem pessoas que pegam esse guia e vão até os confins de Hokkaido para conseguir descobrir alguma coisa específica. Então, eu acho assim, que quando você não quer, na verdade, ir para aquele lugar, como simplesmente ir para aquele lugar, mas pensar primeiro o que eu quero ir ver naquele lugar. Então, esse processo de você também ter esse trabalho de pesquisar, de ir, de acessar, então eu acho que isso também é um turismo interessante. Eu penso também dessa forma.
Nós tem alguns, de fato, projetos, né, para tentar chamar mais turistas para determinadas regiões, mas eu acho que não é uma coisa que tem que ser acelerada. Eu acho que tem que ir criando uma forma das pessoas acessarem esse lugar aos poucos, e assim você consegue ir lá, ver o que você realmente estava querendo ver, não um lugar abarrotado de turistas. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Boa noite. Queria primeiro agradecer a presença dela aqui, obviamente. E eu tenho uma questão que é... A gente teve uma exposição aqui também da Muji, faz um pouco tempo. Eu queria saber como que ela enxerga. Se eu falar mais alto, dá para escutar? Boa noite. A questão seria que, no caso, a gente teve há pouco tempo também uma exposição da Muji, numa loja japonesa de um conceito muito contrastante com o que ela apresentou aqui hoje. E eu queria saber qual que é a visão dela em relação a isso. Porque a Muji, pelo jeito que foi apresentado, ela é meio que uma empresa de grande produção em massa, bem na visão industrial japonesa, no caso, que a imagem que ela passa para o mundo em si seria de um objeto sem logo, sem neutro, né? Que justamente perde totalmente essa questão do artesanal, da marca, e é uma padronização muito grande. E é justamente uma coisa que está em grande evolução no mundo, a Muji está se expandindo cada vez mais, e é uma tendência muito grande que a geração mais nova está tendo também, além de preferir os produtos locais, mas de preferirem produtos que sejam mínimos, que realmente você não tem um grande apego material em relação àquilo, que seria um produto que vai cumprir a sua função. Queria saber como que ela enxerga, principalmente no Japão, como se isso apresenta hoje em dia em relação à volta ao artesanal, mas também esse desenvolvimento de uma indústria muito forte e que cada vez mais segue uma questão, tipo, pode ser também tanto colocada como uma questão de modernismo, já do boom industrial. Então, essa segmentação muito de um produto de massa versus essa produção artesanal com uma população como em Tóquio de 9 bilhões de habitantes, que essa produção artesanal, como que ela poderia suprir ou como que ela se insere dentro desse cenário social muito distinto? 商品 Bem, a Muji está escrito Muji produtos, ou seja, é um bom produto sem marca, né? Quando nós traduzimos literalmente o sentido do ideograma japonês. Bom, nós, na verdade, o nosso é o contrário, é o Yujirushi, ou seja, são bons produtos, né, que ele tem uma marca, né? E quando nós falamos tem a marca, eu acho que todos os produtos com os quais nós trabalhamos, nós gostamos de enfatizar, olha, foi produzido num ambiente assim, ele aprendeu essa arte dos seus pais ou de onde veio. Nós destacamos toda essa peculiaridade característica do produto, para que quando você olhar para esse produto, você possa ver assim aos seus olhos aquele criador, aquele artesão. Eu acho que os produtos, né, feitos em grande escala, você não para pensar, fala, quem será que
produz isso aqui foi produzido em massa numa grande fábrica. No máximo, você olha assim, tem uma marca, algum fabricante, mas a partir do momento que, vamos dizer, suponhamos que ele quebrou. Ela fala, quebrou. Né? Não é algo que você vai... Suponhamos que você tem um objeto, que você foi até aquele local, conheceu aquela pessoa que faz, que ele quebrou, e a hora que você vê aquilo quebrado, você vai lembrar daquela pessoa que o criou. Você não vai querer nem jogar aquelas partes quebradas. Você vai querer, de alguma forma, consertar para que você possa continuar usando. Ou seja, esse é o valor que está embutido nessas coisas. Eu acho que é muito melhor você poder viver rodeado por coisas assim no seu dia a dia, né, que te trazem alegria, que te trazem o calor de quem criou, do que algo que simplesmente não tem um valor, né? É algo assim de massa. Bom, de qualquer forma, né, no Japão, o preço, né, dos produtos da Muji são vendidos assim num valor assim muito acessível, bastante acessíveis, baratos, né? Aqueles que começaram, vamos dizer, a viver, morar sozinho, né? Compra, vamos dizer, é a primeira coisa que eles compram que sai mais barato. Mas a partir do momento que aos poucos ele começa a viver no seu dia a dia, ele começa assim, aos poucos, vem ao nosso D&D Department que quer começar a trocar aquilo produto em massa por algo assim, que ele quer um pouco, vamos dizer, algo que ele possa ter uma familiaridade, algo que seja ao seu gosto. Eu acho assim, os criadores, né, os artesãos com quem nós trabalhamos, com certeza eles não vão assim se transformar em grandes fábricas, grandes produtores, né? Eles vão acho que continuar, vamos dizer, num certo equilíbrio, balanço de produção. Eu acho que essa coexistência é algo que com certeza vai continuar ainda no Japão. Está escutando? Eu gostaria de saber peculiaridades ligadas ao café, tanto a produção do grão de café e acessórios de café, porque você citou alguma coisa. Queria saber mais, por favor. E as regiões que isso acontece. Obrigada. Café. Quando nós falamos isso em relação ao café, bem... Bom, nós temos um café lá na nossa loja. Quando nós abrimos o café, nós sempre procuramos, então, quais grãos utilizar. No Japão, como não há produção de café, então eu posso dizer que eu acho que muito do café no Japão, consumido no Japão, deve ser do Brasil, mas, vamos dizer, aquela cafeteria, né, eu acho que o que ele quer proporcionar àqueles que vêm à sua cafeteria. Então, vamos dizer, então, de repente, um café que ele falou assim, olha, eu quero um café que tenha um gosto assim. Então, talvez ele vai buscar, olha, esse café é produzido numa região montanhosa assim, com um clima assim, assado. Então, para que ele possa trazer o melhor sabor desse grão, então nós vamos fazer a torra, a moagem, da melhor forma que possa trazer o melhor do sabor disso. Eu acho que essa seria a peculiaridade de buscar um café. Não sei se respondi. Será que tudo bem? Desculpem. Bastante difícil, viu? Bem, mais alguém?
Até quando? Eu não sei. Boa noite. Até que hora nós podemos continuar? Esse projeto, né, infelizmente, porque eu estudo Kogei e acho que eu teria aproveitado muito quando eu fui no Japão. Né? E eu queria perguntar sobre, logo depois dos desastres, né, no Nordeste do Japão, o terremoto e, mais recentemente, em Kumamoto, as tempestades, eu vi várias iniciativas no sentido de valorizar a produção dessas regiões. E aí eu queria saber se o projeto também participou disso, né? E como você vê essa questão. Bem, em relação a Kumamoto, nós havíamos selecionado os produtos muito antes, né, de acontecer, vamos dizer, essas questões, né, de causas naturais em Kumamoto. E também, quando nós dissemos a Kumamoto que traríamos a São Paulo, eles já estavam, vamos dizer, num estágio já estável. Eles não disseram que, por causa, né, desse desastre natural, não teriam produtos para nos fornecer para cá. Em 2014, quando nós fizemos a exposição, foi o ano em que houve aquele grande terremoto. E na época nós até pensamos, não seria melhor nós cancelarmos isso? Mas para aqueles criadores, né, para aqueles artesãos locais, para eles poder vender, né, aquilo era o ganha-pão deles. Então nós demos continuidade para que pudéssemos ajudá-los. Alguns tiveram, né, toda a sua arte, os seus produtos que não tinham, vamos dizer, em estoque, alguns que sobraram, e nós, de qualquer forma, expomos, né, e os produtos que foram solicitados seriam, então, entregues depois de um tempo depois. Mais alguma pergunta? Será que podemos encerrar? Fico muito agradecida por todas as perguntas de vocês. Eu acho que quando nós temos perguntas, eu fico muito feliz. Mitsuko-san, muito obrigada. Nós conseguimos Foi uma excelente palestra, um projeto realmente muito interessante, muito amplo. Acho que todo mundo vai pesquisar mais sobre ele. E, enfim, venham ver nossas outras palestras também. A gente tem quinta-feira agora mais um bate-papo entre o UAU e o Bijari. A gente tem no domingo uma programação intensa aqui de Paulista Cultural. Então, fiquem ligados nas nossas mídias sociais para acompanhar a nossa programação. Obrigada. Obrigada.